como atingir os meus objetivos com o direito. Aqui, a gente tem que ter primeiro, claro, que às vezes tu não vai saber de cara o que tu quer com a faculdade. Assim, eu não sei exatamente qual é o futuro que eu desejo, professor, eu não sei exatamente onde eu quero chegar. Não tem problema, mas é importante que tu comece a investigar e conhecer-te a ti mesmo. Dando uma de filósofa, mas tu tem que saber quais são os pontos que mais te atraem e quais não são. Como eu falei anteriormente, o que é mais importante para ti, a estabilidade ou ganhar muito dinheiro? O que é mais importante para ti, ter uma vida equilibrada ou ter uma vida intensa, com muita coisa diferente acontecendo, com aventuras? Todos esses detalhes vão fazer com que tu te encaixe mais ou menos para certos perfis que nós temos no direito. E aí, não quer dizer que tu esteja engessado naquelas profissões que existem, mas tu tem que saber, olha, eu tenho mais perfil para isso, eu tenho mais perfil para aquilo, e eu vou ir buscando ao longo do tempo me adequar e melhorar em tudo aquilo que eu preciso. Mas como que eu vou atingir, então? Se eu não tenho objetivo, tu não tem que definir de qualquer jeito, mas veja o que aparentemente naquele momento faz mais sentido e comece a se direcionar. Se eventualmente depois tu perceber que tu vai mudar, e é totalmente possível, eu vou dar uma guinada aqui, eu que achei que eu queria ser advogado, mas eu quero ser juiz, ou vice-versa, tu não vai perder o que tu ganhou, o que tu construiu, mas tu vai ter tido um caminhar muito mais tranquilo, porque quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente se sente mais tranquilo. O problema, e eu vivi muito isso, é quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente também não faz nada para descobrir, a gente não está indo para caminho nenhum, a gente está só dando voltas em si mesmo. Aí é muito pior. Então, tu precisa ter em mente o que tu quer alcançar. E com isso, tu precisa planejar. Prof, tem como planejar a carreira? Tem. Tem como planejar a faculdade? Claro que tem também. Porque, na verdade, o grande erro que a gente comete é chegar na faculdade, achar que a gente vai estudar meia dúzia de matéria por semestre. Às vezes a gente se mata estudando, porque não é simples, não é fácil, e a gente acha que aquilo ali tá bom. Mas aquilo não vai nos levar num outro nível. A gente vai terminar a faculdade, vai ter decorado, vai ter passado nas matérias, vai ter tido matéria, vai ter tido conteúdo, mas e aí? Todo mundo tem isso. O que te diferencia? O que te faz, né, ter alguma coisa a mais? A ponto do chefe do estágio querer ficar contigo. Fazer diferença se tu vai ou não no teu estágio, ou no teu trabalho posteriormente. Porque existem duas pessoas, dois estudantes, aquele que faz diferença, aquele que tem valor, aquele que é valoroso, sabe? Ele faz diferença. E aquele que tanto faz. O estudante descartável é aquele que, se um dia tá Maria, um dia tá o João, um dia tá o Pedro, tanto faz. Porque tá sempre fazendo a mesma coisa, qualquer um pode ficar no teu lugar e não faz diferença. Então, a gente tem que ter muito claro que se a gente não tiver um plano mínimo, a gente vai se perder. Hoje eu estava lendo um livro e eu achei um exemplo interessantíssimo, dois exemplos, na verdade. Um exemplo é o do navio que tem combustível para atravessar o Oceano Atlântico, então ele sai de Portugal e ele quer chegar lá nos Estados Unidos, só que o leme dele quebra, e os caras não conseguem mais direcionar o navio, e ele fica dando voltas em si mesmo, fica dando voltas no mar. Ele não vai chegar no destino, embora ele tivesse todo o combustível necessário para chegar lá. Por quê? Porque ele não está seguindo um caminho, ele não está indo em direção ao seu objetivo, ele está dando voltas. E outro exemplo muito interessante também é se tu parar para pensar na construção de uma casa ou de um edifício. A gente não pode simplesmente comprar os materiais e mandar os caras fazer, tem que ter minimamente um desenho, tem que ter minimamente um planejamento, porque depois tu chegou no segundo andar, tu percebe que tu queria construir mais, mas como tu não planejou, tu não fez os alicerces para aguentar mais andares, e aí não tem mais como fazer, porque tu já perdeu, ou tu destrói tudo e começa do zero, ou tu vai ter que arcar com as consequências das escolhas que tu tomou, tendo condições, porque tu não planejou. A faculdade de Direito é a mesma coisa. A gente está construindo a nossa vida profissional. Mas se tu não tiver um planejamento mínimo, se tu não souber minimamente o que tu tem que fazer, e isso, gente, a gente descobre pesquisando, buscando orientação, buscando mentor, buscando curso que vai me guiar. Isso que tu tem que fazer, gente, é essencial. Se tu não conseguir construir a tua carreira com um mínimo de planejamento, sabendo para que lado tu tá indo, é muito possível que chegue no final, o teu prédio caia, ou ele não é como tu queria que fosse, ou tu vai ter que destruir tudo para reconstruir, para começar do zero, do alicerce, dessa vez sabendo. A gente tem que buscar conhecimento. Então, atingir os teus objetivos no direito é basicamente descobrir como tu vai sair daqui do teu primeiro semestre na faculdade e chegar no quinto semestre, chegar no 10º semestre, da forma como tem que ser para tu ter o final da tua faculdade com algum caminho minimamente traçado. Eu sempre falo, prof, eu quero advogar.
Então, tu tem que, na tua faculdade, desenvolver as habilidades e outra, já ir conseguindo ter prática, talvez ingressar num escritório que possa te efetivar, talvez ir criando, tendo um certo contato com pessoas que vão te contratar quando tu tiver as possibilidades da carreira, quando tu puder advogar de verdade, porque essas pessoas estão vendo que tu está evoluindo, crescendo. Prof, eu quero ser juiz, eu quero fazer um concurso. Tu também pode adiantar muita coisa na faculdade. Ah, mas eu vou ter que ficar 3 anos depois igual para adquirir prática? Sim, mas quanto antes tu começa, mais cedo tu vai ter o teu resultado positivo. Não pensem, gente, que depois dos 3 anos de prática, se tu não estudou direito, tu não vai passar. São muitas variáveis. Eu tenho colegas que estão há 10 anos estudando para concurso e ainda não conseguiram. Alguns desistem, alguns encontram outros caminhos, alguns, sei lá, vão para outra área mesmo. E aí tem que saber que tudo é uma construção. Nem tudo vai depender de ti, mas aquilo que depende do teu planejamento tem que ter 100% batido, tem que ter feito, tem que ter estudado, tem que ter te organizado, tem que ter desenvolvido aquelas qualidades. Isso é importante. Se tu não fizer, não vai ter resultado, tu não vai conseguir alcançar o teu objetivo. Planejamento, foco e busca, uma busca eterna. Se tu é estudante de direito, saiba, se ninguém te falou que tu vai ser estudante para sempre. É por isso que eu me coloco também como estudante de direito. Embora eu tenha terminado a faculdade, mestrado, doutorado, eu estou sempre em busca. Se a gente não estiver sempre em busca, o caminho ele não aparece simplesmente. A gente tem que buscar. O que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? É assim que tu vai conseguir atingir os teus objetivos. Ok, meus queridos?